Imagine a cena, um confronto final em uma dimensão que não podemos ver. De um lado, Miguel, o arcanjo, o comandante dos exércitos de Deus, o guerreiro mais poderoso e leal do céu. Do outro, Lúcifer, agora Satanás, o adversário, a origem de toda a dor e de toda a rebelião. E em um momento de justiça, Miguel está prestes a desferir o golpe final, a destruir o inimigo de Deus. E então, no último segundo, o impensável acontece. O próprio Deus intervém, não para aplaudir, mas para impedir. Em um certo sentido, para salvar o seu maior adversário das mãos de seu maior general. Essa imagem, essa ideia, nos causa uma profunda dissonância cognitiva, um desconforto na alma. Como? Por quê? Isso parece desafiar tudo o que nós acreditamos sobre Deus, sobre a justiça, sobre a grande luta entre o bem e o mal. Será que Deus de alguma forma é conivente com o mal? Será que ele protege o seu próprio inimigo? A promessa que eu lhe faço hoje é que nós vamos mergulhar em uma passagem real, porém misteriosa e muitas vezes mal interpretada, do Novo Testamento, que deu origem a essa ideia. E não, nós não vamos provar que Deus é amigo de Satanás, longe disso. Mas nós vamos revelar um princípio de ordem celestial, de autoridade e de justiça tão profundo e tão sagrado, que nem mesmo o arcanjo Miguel, em sua perfeição, ousa violar. E a verdade que se esconde por trás deste aparente salvamento irá, eu creio, revolucionar a sua compreensão sobre o que é a verdadeira força espiritual. Para nos guiar, vamos usar uma analogia da própria vida de Jesus. No Evangelho de Mateus, os fariseus, em uma tentativa de encurralá-lo, lhe perguntam se é lícito pagar o tributo a César. E Jesus, o Rei do Universo, a quem toda a autoridade pertence, não usa o seu poder divino para fulminá-los ou para anular as leis romanas. Em vez disso, ele se submete à lógica da autoridade constituída. Ele pede uma moeda, aponta para a imagem do imperador e diz as famosas palavras: "Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Jesus nos ensina aqui sobre operar dentro das esferas de autoridade que o próprio Deus estabeleceu. E a história do salvamento de Lúcifer, como veremos, é a lição suprema sobre este mesmo princípio, mas em uma escala cósmica. Para entendermos este aparente salvamento de Lúcifer, nós precisamos ir ao palco onde este confronto aconteceu. E isso muitas vezes nos causa dor e confusão. A Bíblia, por vezes, nos apresenta passagens estranhas, que parecem não ter uma explicação clara, e isso pode nos fazer duvidar da clareza ou da relevância da Escritura. A disputa pelo corpo de Moisés é uma dessas passagens. O princípio bíblico, a passagem-chave para toda a nossa investigação, se encontra na pequena, mas poderosa Carta de Judas, no versículo 9. O texto diz: "Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés." E a nossa primeira pergunta é: por que o corpo de Moisés? O que havia de tão importante nele? Para responder a isso, precisamos voltar ao livro de Deuteronômio, que nos conta que após a morte de Moisés, o próprio Deus o enterrou em um vale, em um lugar que ninguém soube até hoje. E os teólogos acreditam que Deus fez isso por uma razão muito específica, para evitar que o túmulo de Moisés, o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, se tornasse um local de idolatria, um santuário para a adoração de um homem, no lugar da adoração a Deus. E aqui, uma revelação contra-intuitiva nos mostra a natureza da batalha. A disputa entre Miguel e Satanás não era sobre a posse de um corpo, como se fosse um prêmio. Era uma disputa sobre propósito. Satanás, cujo nome significa o acusador e que vive para distorcer a verdade, muito provavelmente queria revelar a localização do corpo de Moisés. Talvez para incitar o povo de Israel a construir um grande monumento, a adorar as relíquias de seu antigo líder, e assim desviar a adoração que pertence somente a Deus. Miguel, o guardião de Israel e o defensor da honra de Deus, estava ali para impedir isso, para defender o propósito de Deus ao manter aquele túmulo em segredo. A aplicação prática dessa verdade para nós é um profundo consolo.
A história nos mostra o quanto Deus se importa com os detalhes de nossa vida e de nosso legado. Ele é um guardião zeloso da honra e do propósito de seus servos, mesmo depois que eles partem desta vida. E ela nos revela que existem batalhas espirituais sendo travadas em nosso favor, por razões e por propósitos que a nossa mente finita nem sequer consegue imaginar. Nós não estamos sozinhos e desprotegidos. Pense nesta poderosa metáfora. O corpo de Moisés era como uma cena de crime sagrada, um lugar que continha o testemunho de um propósito divino. Satanás, o grande manipulador, queria invadir essa cena para contaminar as evidências, para plantar provas falsas e para distorcer a narrativa para os seus próprios fins malignos. Miguel, neste confronto, não agiu apenas como um guarda de segurança. Ele agiu como o perito forense de Deus, o agente celestial enviado para garantir que o decreto divino sobre o destino e o legado de Moisés fosse preservado completamente intacto, livre de qualquer contaminação do inimigo. Nós temos a cena diante de nós, Miguel e Satanás, em uma disputa pelo corpo de Moisés, e o nosso bloqueio, a nossa expectativa humana, nos leva a esperar por uma justiça imediata e violenta. Nós pensamos que se estivéssemos no lugar de Miguel, com todo o seu poder, diante do inimigo de nossas almas, não hesitaríamos nem por um segundo. Nós o atacaríamos com toda a nossa fúria, com toda a nossa força. Mas o princípio bíblico, a ação de Miguel, nos surpreende e nos ensina sobre a verdadeira natureza da guerra espiritual. O texto de Judas nos diz algo chocante. Ele diz que Miguel, o arcanjo, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. A palavra grega original para ousou, etoumesen, é fascinante. Ela não implica falta de poder ou falta de coragem. Pelo contrário, ela implica uma recusa deliberada em tomar uma liberdade que não lhe pertence, em ultrapassar um limite de autoridade que ele, em sua perfeição, reconhece e honra. E aqui, uma quebra de expectativa sobre o que é a verdadeira força nos confronta. A restrição de Miguel à sua decisão de manter a espada na bainha não foi de forma alguma um ato de medo ou de fraqueza. Foi um ato de força e de perfeição moral extraordinárias. Em sua lealdade absoluta a Deus e à ordem do reino, ele compreende que existem princípios de autoridade e de justiça que se aplicam até mesmo no confronto com o maior de todos os inimigos. Ele sabe que não lhe compete, como criatura, executar um juízo que pertence apenas ao Criador. Essa atitude nos convida a uma profunda mudança de percepção sobre a nossa própria vida. A verdadeira força espiritual não se manifesta em nossa capacidade de amarrar, de repreender ou de destruir o inimigo com as nossas próprias palavras e com a nossa própria autoridade. A verdadeira força se manifesta em nossa capacidade de nos contermos, de nos humilharmos e de operarmos estritamente dentro da autoridade que nos foi delegada por Cristo. Pense nesta poderosa analogia da justiça. Um policial de elite, um soldado treinado, mesmo quando está diante do criminoso mais perigoso e odioso, não tem o direito legal de ser, ao mesmo tempo, o juiz, o júri e o executor. A sua função é prender o criminoso e entregá-lo ao sistema de justiça, para que ele seja julgado pela autoridade competente. Se ele agisse de outra forma, por mais justificada que sua raiva pudesse parecer, ele mesmo se tornaria um fora da lei. Miguel, neste confronto, age como este oficial perfeito. Ele reconhece o inimigo, ele o confronta, mas ele se recusa a ser o juiz. Ele entende que essa é uma jurisdição que não lhe pertence. Se a primeira parte da ação de Miguel foi a de se conter, a segunda parte nos revela a sua estratégia de ataque. E ela fala a nossa dor, a nossa exaustão e a nossa sensação de futilidade ao tentarmos lutar as nossas batalhas espirituais com as nossas próprias forças, com a nossa própria raiva, com a nossa própria argumentação. O princípio bíblico nos mostra que Miguel, ao se recusar a pronunciar um juízo próprio, não desiste da batalha. Ele não se retira. Ele faz algo muito mais poderoso. Ele transfere a batalha para a instância correta, para a única jurisdição que tem o poder de resolver a questão de forma definitiva. O texto diz que ele disse: "O Senhor te repreenda." E aqui, uma revelação contra-intuitiva sobre o poder desta frase precisa nos fortalecer. Dizer "o Senhor te repreenda"
Não é uma oração defensiva ou fraca de quem não sabe o que fazer. É, na verdade, a arma mais poderosa do arsenal de Miguel e do nosso. É o reconhecimento humilde de que a repreensão eficaz, a palavra que de fato silencia e derrota o inimigo, não vem da criatura por mais poderosa que seja, mas do Criador. É o ato de sabedoria de sair do caminho e permitir que o poder infinito de Deus lide diretamente com a questão. A estratégia de Miguel nos abre um novo caminho prático para as nossas próprias batalhas. Em nossa próxima luta contra a tentação, contra um pensamento de acusação ou de medo, em vez de cairmos na armadilha do diálogo com a voz do inimigo, somos convidados a parar, a nos lembrar de Miguel e com fé a declarar: eu não vou argumentar com você. Eu não vou lutar com você em minhas forças. Eu apelo ao meu Rei. O Senhor Jesus te repreenda. E nesse momento podemos sentir o peso da batalha saindo de nossos ombros e sendo colocado sobre os ombros de aquele que já venceu todas as guerras. Pense nesta poderosa metáfora da corte. Tentar lutar contra as acusações de Satanás com as nossas próprias palavras e com a nossa própria justiça é como um cidadão comum tentando processar uma organização criminosa internacional, sozinho, em um tribunal. As chances de vitória são nulas. Mas apelar para "o Senhor te repreenda" é como contratar o maior advogado de todo o universo, que por acaso também é o juiz supremo do caso. A vitória deixa de ser uma possibilidade e se torna uma certeza absoluta. Nós não vencemos a batalha. Nós apenas convocamos o vencedor para o campo. Se a arma de Miguel é apelar para a autoridade de Deus, a pergunta que fica é: por que Deus não respondeu imediatamente, fulminando a Satanás naquele mesmo instante? E isso nos leva a um bloqueio mental. A nossa dificuldade de aceitar que o mal possa ter qualquer tipo de proteção ou de direito, mesmo que seja por um único e breve momento. A nossa sede de justiça anseia por uma aniquilação imediata, mas o conceito-chave que precisamos entender é que o reino de Deus não é uma anarquia, onde o poder simplesmente dita as regras. O reino de Deus é um reino de perfeita ordem, de perfeita lei e de perfeita justiça. E a santidade de Deus se manifesta não apenas em seu ódio ao pecado, mas em sua adesão perfeita e inabalável à sua própria retidão e ao seu próprio protocolo. E aqui, a quebra de expectativa nos revela a verdadeira razão do salvamento de Lúcifer naquele confronto. Aquele livramento momentâneo não veio de um ato de misericórdia de Deus para com o seu inimigo. Veio da obediência perfeita de Miguel ao protocolo de Deus. Pense nisso. Se Miguel, o agente do reino da luz, tivesse agido com a mesma ilegalidade, com a mesma usurpação de autoridade que caracterizam o reino das trevas, ele estaria naquele ato se tornando semelhante ao seu inimigo. Ele estaria violando a própria justiça do reino que ele estava defendendo. Essa verdade nos convida a uma profunda mudança de percepção sobre o caráter de Deus. A integridade de Deus é tão absoluta, a sua justiça é tão perfeita, que ele não permite que nem mesmo os seus maiores e mais leais servos quebrem as suas leis para derrotar os seus maiores inimigos. No reino de Deus, os fins nunca justificam os meios. A forma como a guerra é vencida importa tanto para Deus quanto a própria vitória em si. E a forma dele é sempre a da perfeita justiça. Pense nesta poderosa analogia de um tratado de guerra. Imagine que dois reinos assinaram um tratado com regras de engajamento muito claras, definidas pelo rei justo. E um general leal a este rei, mesmo tendo a oportunidade de aniquilar o general inimigo de uma forma que viole uma das cláusulas do tratado, se recusa a fazê-lo. Ele não o faz por amor ao seu inimigo. Ele o faz por uma lealdade e uma honra absolutas ao seu próprio rei, que assinou aquele tratado. A contenção de Miguel não foi para honrar a Satanás. Foi para honrar a lei e a justiça do trono de Deus. A humildade de Miguel diante de Satanás nos serve como um grande alerta, e ela fala a dor e a confusão que, muitas vezes, são causadas em nosso meio por cristãos bem-intencionados, mas que entram na guerra espiritual com um espírito de arrogância, dando ordens a demônios, repreendendo principados e potestades como se eles mesmos tivessem um poder inerente para isso. O princípio bíblico que nos adverte sobre este perigo está na história dos 7 filhos de um homem chamado Seva, no livro de Atos.
capítulo 19. Eles eram exorcistas judeus que, ao verem o poder que operava através do apóstolo Paulo, tentaram usar o nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica, um encantamento. E o texto diz que um espírito maligno, ao ser confrontado por eles, lhes deu uma resposta que deveria nos encher de temor. O espírito disse: "Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" E em seguida, o homem possuído por aquele espírito os atacou e os dominou, deixando-os nus e feridos. E aqui, uma quebra de expectativa nos mostra a diferença entre a autoridade real e a presunção perigosa. O que os filhos de Seva tinham, e o que Miguel não usou? Os filhos de Seva tinham a linguagem da autoridade, mas não tinham a vida de submissão e o relacionamento que gera essa autoridade. E o que Miguel tinha, e que os filhos de Seva não tinham? Miguel tinha uma lealdade e uma submissão perfeitas ao seu rei. E foi exatamente por causa dessa lealdade que ele usou a linguagem da submissão. A lição é profunda. A autoridade espiritual não é uma técnica a ser aprendida. É o resultado natural de um relacionamento de total rendição a Cristo. A aplicação prática dessa lição é um convite à autoavaliação antes de entrarmos em qualquer tipo de batalha espiritual. É a sabedoria de sondarmos o nosso próprio coração e percebermos: eu estou agindo a partir da frustração de minhas próprias forças, com um desejo de exibir poder, ou eu estou agindo com a humilde e total confiança na autoridade que pertence unicamente a Cristo e da qual eu sou apenas um mordomo? A segunda postura é infinitamente mais segura e mais poderosa. Pense nesta poderosa metáfora do uniforme. A autoridade de um soldado ou de um policial não está em sua pessoa, mas no uniforme que ele veste e na instituição que ele representa. O uniforme diz ao mundo que ele não está agindo em seu próprio nome, mas em nome de uma autoridade governamental. Os filhos de Seva tentaram vestir um uniforme que não lhes pertencia e foram desmascarados. Miguel, o arcanjo, por outro lado, nunca se esquece nem por um segundo de que todo o seu poder e toda a sua autoridade vem do uniforme do reino dos céus que ele veste e, principalmente, do rei a quem ele serve com perfeita lealdade. A humildade e a submissão de Miguel nos levam, finalmente, a um bloqueio teológico, a uma aparente contradição que precisa ser resolvida para que a nossa adoração seja direcionada ao lugar certo. A pergunta que surge é: se Miguel, o maior e mais poderoso dos anjos, não pôde repreender a Satanás diretamente, por que Jesus o fazia o tempo todo, com autoridade própria? O princípio bíblico nos mostra este contraste de forma clara e poderosa. De um lado, como vimos, Judas nos diz que Miguel, ao contender com o diabo, apelou a uma autoridade superior, dizendo: "O Senhor te repreenda." Mas quando olhamos para os evangelhos, vemos uma realidade completamente diferente. Em Marcos, capítulo 1, ao se deparar com um homem com um espírito imundo, Jesus não apela a ninguém. Ele se vira para o demônio e diz, com a sua própria e inerente autoridade: "Cala-te e sai dele." E aqui, uma quebra de expectativa gloriosa resolve o aparente conflito. Esta diferença na forma de agir não é, de forma alguma, uma contradição. É, na verdade, uma das provas mais claras e mais poderosas da divindade única e incomparável de Jesus Cristo. Miguel, o arcanjo, é a mais alta e mais poderosa das criaturas de Deus. E como a criatura perfeita que é, ele age como um servo perfeito, sempre apontando para o seu Criador. Jesus, por outro lado, é o próprio Criador encarnado, e ele age como o mestre soberano de toda a criação. Essa verdade nos convida a uma profunda mudança de percepção. A restrição de Miguel, a sua humildade, na verdade, magnifica a glória de Cristo. Pense nisso. Se o ser mais poderoso de todo o céu, o comandante dos exércitos angelicais, se contém e apela à autoridade do Senhor, isso apenas nos mostra quão infinitamente maior, mais poderoso e mais glorioso é o Senhor a quem ele apela. A submissão do maior dos servos apenas exalta a majestade do rei. Pense nesta simples mas poderosa analogia da hierarquia. O general de mais alta patente de um exército, com todas as suas medalhas, sua autoridade e seu poder, ainda assim, quando está na presença do filho do rei, ele se curva, ele presta continência,
Ele obedece. As suas esferas de autoridade são completamente incomparáveis. Miguel é o general mais glorioso, mas Jesus é o filho do rei, o herdeiro de todas as coisas, o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é por isso que um apela ao nome do Senhor, enquanto o outro é o próprio Senhor a quem se apela. Mas a história da disputa pelo corpo de Moisés nos revela uma última e consoladora verdade, e ela fala à nossa dor, ao nosso medo de que a nossa vida, o nosso serviço a Deus, o nosso legado, sejam, no final, esquecidos, desonrados ou distorcidos após a nossa partida. É o medo de que tudo o que fizemos em vida seja em vão. Mas o princípio bíblico nos mostra um Deus que tem um zelo imenso por seus servos. Lembre-se, o próprio Deus, em um ato de intimidade e de honra, escondeu o túmulo de Moisés para que ninguém o encontrasse, muito provavelmente para proteger o povo de Israel da tentação de transformar o túmulo de seu maior profeta em um ponto de idolatria. A batalha de Miguel pelo corpo de Moisés, então, não era apenas para frustrar um plano de Satanás, mas para honrar o propósito de Deus para com o seu servo amado. E aqui, uma revelação contraintuitiva nos enche de um profundo senso de valor. A batalha celestial pelo corpo de Moisés revela o imenso valor que Deus atribui a cada um de seus servos. Ele não nos trata como ferramentas descartáveis, que são usadas e depois jogadas fora. Ele nos honra em nossa vida e nos honra em nossa morte. Ele protege a nossa história, o nosso legado e até mesmo o nosso corpo, que um dia será ressuscitado em glória. Ele protege o nosso testemunho da má utilização e da contaminação do inimigo. A aplicação prática dessa verdade é um convite ao descanso e à confiança. Podemos descansar na certeza de que a nossa vida, se vivida para Deus, está segura em suas mãos, do começo ao fim. Ele é o guardião do nosso legado. Nenhuma força no universo, nenhuma mentira do inimigo pode distorcer ou roubar o propósito final que ele tem para o nosso testemunho. Ele zela por nós com um amor de pai. Pense nesta poderosa metáfora. O corpo de Moisés era como um tesouro nacional, uma relíquia sagrada que continha a história da aliança de Deus. E Satanás, o grande ladrão de identidades e de narrativas, queria roubar esse tesouro para exibi-lo em seu museu pagão, para usá-lo para os seus próprios propósitos de idolatria e de engano. E Deus, o dono legítimo do tesouro, enviou não um anjo qualquer, mas o seu guarda de elite, o arcanjo Miguel, para garantir que aquele tesouro fosse mantido em segurança no cofre divino, longe das mãos do inimigo. Assim é o cuidado de Deus por você. A história do confronto entre Miguel e Satanás não é apenas uma curiosidade teológica. Ela é um manual de instruções, uma estratégia de batalha deixada para nós. E ela fala diretamente à nossa dor mais comum na vida espiritual, a exaustão. A exaustão de lutar, dia após dia, contra os mesmos pensamentos de acusação, contra as mesmas tentações persistentes, contra os mesmos medos paralisantes, e sentir que estamos perdendo a batalha. O conceito-chave que precisamos absorver é o de transformar a teologia que aprendemos em uma prática diária. A estratégia de Miguel não está na Bíblia apenas para ser admirada. Ela está lá para ser imitada. E aqui, a revelação contra-intuitiva nos mostra que a vitória espiritual muitas vezes se parece para o mundo com uma rendição. É o ato de pararmos de tentar ser fortes, de pararmos de lutar com as nossas próprias mãos e, em vez disso, nos abrigarmos na força de outro. É um ato de humildade que, paradoxalmente, libera um poder que não é nosso. A estratégia de Miguel nos convida a uma nova forma de orar, uma oração da transferência, especialmente quando somos atacados. Se você se sentir confortável, onde quer que você esteja, podemos praticar isso em nosso coração agora. Eu lhe convido a fechar os seus olhos. Identifique em sua mente aquele pensamento, aquele sentimento, aquela acusação que mais te atormenta. E em vez de lutar contra ele, em vez de argumentar, em vez de se defender, somos convidados a, em um ato de fé, visualizar que estamos pegando este problema com as nossas mãos, caminhando até a sala do trono celestial, nos ajoelhando e o colocando diante do trono de Jesus Cristo.
E então o nosso coração pode declarar, em um ato de rendição: Jesus, esta batalha é grande demais para mim. Esta acusação é forte demais para mim. Eu a entrego completamente à tua jurisdição. Eu saio do caminho. Em teu nome poderoso, que o inimigo seja repreendido. Pense nesta poderosa analogia da eletricidade. Lutar contra o inimigo com as nossas próprias forças, com os nossos próprios argumentos, é como tentar acender uma lâmpada usando a pequena energia estática do nosso próprio corpo. É um esforço imenso que produz, na melhor das hipóteses, uma faísca insignificante. Mas apelar para a autoridade do Senhor, dizer "o Senhor te repreenda", é como pegar o fio da mesma lâmpada e conectá-lo diretamente à usina hidrelétrica. O poder que flui não é nosso, mas nós o acessamos, instantaneamente, pela nossa conexão de fé e de humildade com a fonte de todo o poder. E assim, ao final da nossa jornada, o grande paradoxo se desfaz, e a verdade se revela em sua beleza e em seu poder. O dia em que Deus salvou Lúcifer do anjo Miguel não foi de forma alguma um ato de misericórdia para com o inimigo. Foi o resultado glorioso da perfeita submissão de Miguel à ordem e à justiça de Deus. Nós vimos que a maior força do maior guerreiro do céu não está em sua espada, mas em sua humildade, em sua recusa absoluta em usurpar a autoridade que pertence somente ao seu Criador. A verdade surpreendente, a razão pela qual Deus criou um ser como Miguel, não foi apenas para ter um guerreiro em seus exércitos. Foi para ter, diante de toda a criação, por toda a eternidade, um testemunho vivo e incorruptível da glória e do poder que existem na servidão leal. Miguel é a antítese perfeita de Lúcifer. Enquanto um, em sua beleza, buscou a glória para si mesmo e se tornou a personificação das trevas, o outro, em seu poder, encontra a sua própria glória em defender a glória de seu Criador e se tornou o príncipe da luz. O convite final que esta história nos faz, então, é para que possamos abandonar a nossa necessidade tão humana de sermos os heróis de nossas próprias batalhas espirituais. É um convite para abraçarmos, com todo o nosso coração, a estratégia de Miguel. É um chamado para pararmos de lutar com as nossas mãos, com a nossa força, com os nossos argumentos, e para começarmos a lutar com os nossos joelhos, transferindo a batalha para o nosso comandante, para o nosso rei, para o nosso advogado Jesus Cristo. E para selar esta verdade em seu espírito, vamos encerrar com esta oração e esta bênção. Pai, nós te agradecemos pela lição que o teu servo Miguel nos ensina, e te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor gere em nós um espírito de Miguel, não para que sejamos arcanjos, mas para que tenhamos o coração de um servo leal, um coração que encontre a sua coragem na humildade, uma força que se aperfeiçoe na dependência de ti, e uma paixão ardente para ver o teu nome, e somente o teu nome, glorificado acima de todos os outros nomes. Que possamos aprender a lutar nos retirando, a vencer nos rendendo, e a encontrar o nosso poder em declarar que não há ninguém que seja como o nosso Deus. Amém.